que eu presenciei aqui hoje, eu já presenciei em outras casas espíritas. Sempre que a coordenação da casa, a presidência, é intuída a convidar alguém para vir fazer uma prece para a abertura dos trabalhos, gente, evidentemente teve a iniciativa, mas pode ter certeza que isto é do alto. E já aconteceu em várias casas espíritas. Claro, nos sentimos acanhados, envergonhados, inibidos. Dizem que o maior medo da humanidade é o medo de falar em público. Mas também são oportunidades. E não esqueçamos nós, irmãos, da parábola dos talentos. Aquele que enterrou o talento. Pode ser que esse pequeno chamado simples seja um impulsionador para algo muito maior. Talvez não nessa, se não der tempo, mas em outras que virão. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui porque ontem eu debrucei sobre uma reflexão que está no Evangelho por Emmanuel e também conta no livro da Esperança, na lição 84. É desafiadora essa mensagem, porque falar do tema que Emmanuel colocou nessa obra não é tão simples assim. Intitulado Palavras de Jesus. Quando João Evangelista, no seu primeiro capítulo do seu Evangelho, os textos evangélicos, nos cita acerca de no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo, conhecido por todos nós como Jesus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e habitando no nosso meio. Esse Verbo, ele veio expressar não só as palavras, mas os seus sentimentos de amor pela humanidade. Palavras de Jesus é algo que mexe com todos nós. Imaginar que naquela época, muitos ali acharam que tinham matado a palavra, matado a ideia. E vejam só, passado mais de 2000 anos, nós estamos aqui ainda refletindo, sentindo as mensagens de Jesus, que são tantas. Quantas cada um é impactado por elas, né? É por isso que já Mateus, no seu último capítulo dos seus evangelhos, no último versículo, ele fala: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Evidentemente, e aí, uma mensagem belíssima em Palavras de Vida Eterna, na lição 83, Emmanuel nos esclarece esse estarei convosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. O fato é que Jesus sempre esteve conosco e sempre estará conosco. Mas diz Emmanuel, conheceremos o fruto visível e aproveitável dessa presença se nós estivermos com Ele. E me perdoe o aproveitamento dessa noite no convite que Iraci fez. Não será um convite amigo para esse que talvez se encorajassem de estar aqui na frente fazendo uma prece? O simbolismo de realmente estar com Jesus? Porque o cristão de hoje está solicitando muito mais do que a gente já deu. Está nos solicitando as palavras de Jesus, a renúncia, o sacrifício, o destemor e a coragem. Esse é um ponto, gente. Imaginar que quantos espíritos estão aqui agora, talvez debruçando em lágrimas porque tiveram a oportunidade e não aproveitaram, olhando para nós, talvez assim, meu Deus, o que estão fazendo?
E veja que eu trazer esse tema representa isso. Porque quando Jesus, naquelas duas reuniões que constam no caminho da luz, uma para decidir sobre a constituição da terra e outra para decidir quem seria o governador espiritual do planeta. Duas reuniões. De lá para cá, de mais de 15 bilhões de anos, foram chegando tantos missionários como Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, o próprio Moisés, aquele próprio que antecedeu Jesus, João Batista. Já nos propondo a mensagem de mudança, até que veio Jesus em pessoa a estar conosco. No Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, nós sabemos essas palavras, penso eu, ou deveríamos saber. Quando Jesus diz que o Evangelho deverá ser pregado a todas as partes, a todas as gentes, em testemunho a Ele. E é esse momento que nós estamos vivendo, o testemunho do Evangelho. Eu não sei vocês, mas tem me impactado de tal maneira, porque para debruçar, estudar sobre o apontamento que Emmanuel faz, esclarecendo o Evangelho do evangelista Mateus, eu me senti tão impactado. Não foi tão simples assim, aprofundar nas palavras de Jesus. Porque na maioria das vezes isso decorre dos séculos e séculos, que depois de falar do que ele falou, é claro, embasado na sua exemplificação, na sua prática, quantas deturpações, quantos conhecimentos chegaram à disposição de interesses pessoais, daquelas palavras que foram ditas naquela época, sem entender a profundidade daquelas palavras, e parece que nós não estamos entendendo a profundidade dessas palavras até hoje. Então é necessário que a gente possa debruçar um pouco sobre isso. Porque no Evangelho por Emmanuel ele começa justamente falando de uma das palavras de Jesus que vai nos tocar nos dias atuais. Olhai as aves do céu, observai, não semeiam, não recolhem em celeiro, e nosso Pai que está no céu as alimenta, cuida delas. Não valeis mais do que as aves? E aí Emmanuel começa então a nos esclarecer. E aí, nessa fala de Emmanuel, no livro da Esperança, o próprio Emmanuel nos traz o que pensar acerca disso. Ele utiliza no capítulo 25, no item 7, nos falando sobre Deus conhece as nossas necessidades e elas aprovê todas, como for o necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. É interessante quando você fala, observai as aves do céu, e a atualidade em que a criatura está se perdendo nesse momento da Terra. E eu refletia sobre isso, gente. Ainda bem que materialmente eu hoje, eu quase não tenho ambições. E que bom que a gente vá desapegando e trabalhando isso, contentando com o necessário, não buscando tanto o supérfluo, que é algo que nos impulsiona muito no mundo atual, a buscar o supérfluo. Necessário. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, olha que questão interessante. Ao criar novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? A gente observa com a gente. Toda vez que a gente busca uma nova necessidade, parece que ela vem junto à aflição. Quantas coisas nós não precisaríamos, por exemplo? Precisamos pensar disso. E os Espíritos respondem, os males deste mundo são proporcionais às necessidades factícias que vós criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que não está ao seu alcance, livra-se de muito aborrecimento nessa vida. Mas aí os Espíritos vão encerrar com a frase que vai impactar todos nós. O mais rico é aquele que menos necessita.
Talvez seja esse o caráter das palavras de Jesus, nos fazendo expressar a voltarmos para o Espírito. Porque o Espírito não necessita de tantas coisas que às vezes nos fazem perder a direção das nossas existências. E é claro, existe uma medida dita pelos Espíritos de felicidade comum a todos os homens, do ponto de vista material, a posse do necessário, do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Posse do necessário, fé no futuro, consciência tranquila, eu sou feliz. É isso que nos diz. Mas como muitas expressões de Jesus foram analisadas de uma maneira literal, sem perceber a profundidade daquelas palavras, porque a gente fica imaginando, gente, um governador espiritual, um ser crístico, de um orbe celeste, vindo até um plano de provas e expiações, trazendo essas palavras todas. Meu Deus! Como diz João, né? Se fosse escrever tudo que Jesus disse e todos os feitos de Jesus, não teriam livros para se colocar tudo isso. E uma delas que Emmanuel coloca, analisando as palavras de Jesus: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Ou dificuldade nossa, né? Tanto é que quase todos nós estamos num grau de ansiedade sem precedente. Existe uma doença chamada transtorno de ansiedade generalizada, porque denota a nossa condição atual hoje. E Jesus lá atrás falava: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Jesus falava aquilo para a gente buscar uma eficiência tranquila, a fim dessa eficiência resolver aquilo que a gente está pensando que precisa resolver no dia seguinte, mas de uma maneira tranquila. Só que muitos aproveitaram deturparam a conotação das palavras de Jesus. Não é para inquietar então com o dia de amanhã, não? Então eu não vou ligar com o trabalho, vou ficar na preguiça. É assim que a humanidade se aproveita das palavras de Jesus num entendimento totalmente incabível para justificar a ociosidade, a inação, a má vontade. Aí Emmanuel nos traz, porque é claro, numa lição de Emmanuel não dá para colocar todas as palavras de Jesus, então ele foi bem assim, direto, específico naquilo que ele queria que impactasse essa lição, no título Palavras de Jesus. Porque se ele fosse esperar explicar cada uma, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Então, a próxima é: nem só de pão vive o homem. Será que ela chegou no momento adequado para nós agora? Será que ela chegou nesse momento agora? Jesus falou 2000 anos, nós estamos relembrando ela aqui. Será que eu não tenho que pensar isso? Nem só de pão vive o homem. Porque Emmanuel explica, Jesus, quando disse isto, era a fim de nos preservar contra a volúpia da posse. Porque a gente quer dar tudo para o corpo, tudo para o nosso prazer, nosso gozo, nossa satisfação. Só que alguns, deturpando essa mensagem, passaram a assumir atitudes de relaxamento e desprezo. Então nem só de pão vive o homem, então eu vou ficar tranquilo, relaxado. E aí eu trouxe aqui do Fonte Viva justamente essa lição. Não somente o agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimento. Gente, se vocês tiverem noção, tanto que o conhecimento protege, é mais que um agasalho. Percebe? Não só de beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Olha o mundo só no estético, só no exterior, só a casca. E Jesus fala: nem só de pão vive o homem. E Emmanuel nos trazendo a nossa luz, que
igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, que hoje em dia está na moda, né? É musculação, é o fitness, está tudo ok, mas nem só de pão, nem só o corpo, nem só isso, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Porque preocupa tanto com a cirurgia para melhorar-se fisicamente, esteticamente, mas não quer fazer uma cirurgia espiritual extirpando os defeitos e aquilo que não está bonito e nem belo na criatura, intimamente falando. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes para o espírito. E ele vai elencando tudo. E aqui finalizando, bom gosto, harmonia, dignidade da vida exterior constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Não só de pão vive o homem. E é interessante que quando a gente passa a pensar nisso, gente, a gente entende o para quê e o sentido que nós buscamos numa casa espírita. Já pensaram nisso? Todo aquele cristão hoje que realmente compreende essa responsabilidade para consigo mesmo, vem a uma casa espírita porque essa mensagem encaixa, nem só de pão, não. Eu preciso de alimentar meu espírito, não só minha carne, minha matéria. É por isso que a gente vem na casa espírita. Porque o espírito já sente a necessidade de ter o alimento aqui, nessa casa de bênção, às terças-feiras. Aí Jesus, uma das palavras também que Emmanuel nos traz, realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Todos nós lembramos dessa fala do Cristo, né? Sabe por que ele falou isso? Diz Emmanuel, para a gente se imunizar das calamidades da avareza. Porque na verdade nós sabemos que a riqueza é dada a muitas pessoas nas reencarnações para que eles possam utilizá-la segundo a vontade de Deus, auxiliando, ajudando, empreendendo aquilo que o dinheiro precisa fazer no mundo material. Noutra fala, não julgueis. Está quase acabando as falas de Emmanuel para essa lição, palavras de Jesus. Não julgueis. Jesus a disse para que nós pudéssemos acautelar contra os desastres da intolerância. Porque todo julgamento é carregado de intolerância. Então quando Jesus diz, não julgueis, não sejam intolerantes. E parece algo tão difícil de nós, né? Para nós. E eu pensava sobre essa lição, falei, gente, se a gente for fazer uma análise muito crítica, a gente vai observar que quase todos os dias a gente julga. É algo que é mental, é visual, é palpável, e a gente faz de uma maneira que já criamos um hábito de julgar. Já julgamos sem perceber que estamos julgando. Desastres da intolerância. Agora sabe a questão que muitos aproveitam desse não julgueis para acobertarem. Impactou isso aqui, gente. Emmanuel é tremendo, né? Sabe por quê? Quando você julga, é para acobertar uma viciação que você tem. Quando eu li isso aqui, gente, eu vou ser sincero com vocês. Me preocupou. E a gente vai procurando na intimidade e você vai percebendo que tem um sentido muito grande. Quando você julga alguém, você está cobertando uma viciação sua. Você prefere atirar a pedra no outro
como fizeram com aquela mulher que eles queriam apedrejar, né? Quase fizeram. E Jesus só falou assim: atira a primeira pedra, quem não pecou. Quando ele falou isso, todo mundo observou as viciações que carregavam e sentiram que ele estava cobertando uma viciação e querendo julgar e condenar alguém. É o que a gente faz até hoje. Olha o quão profundo é a doutrina espírita, que chega no momento das nossas vidas para causar essa transformação, mexer com a nossa intimidade. Aí Emmanuel fala: nesses casos, orai e vigiai a fim de que não caias em tentação. Aí eu vou fazer uma ligação, uma ligação de uma coisa para outra. Não julgueis, orai e vigiai para não cair na tentação. Quer dizer que a gente é tentado a julgar? Da onde vem essa tentação? Aí eu lembrei de uma fala do Chico Xavier, que ele expressava em relação à tentação, exemplificando, esclarecendo o que é tentação, num conceito até cômico. O Chico falava assim: tentação é você correr de um cachorro bravo muito grande, mas com a vontade de te alcançar. Imagina você correndo um cachorro grande e feroz, mas na vontade de te alcançar. Tentação é isso. Você quer fugir, mas na vontade de te pegar. Que é bom, dá prazer. O Chico tinha umas coisas, né? Já encerrando uma das falas de Emmanuel na obra, eu até comprei a obra. 2? 8. Ah, tá. Eu até comprei a obra ontem, lá na livraria do Adalto, lá no Chico Xavier. Porque quando me pedem uns temas para estudar, me desperta a comprar a obra. Eu já comprei naquela livraria do centro antigo ali, da Machado de Assis, ali também tem. Eu comprei lá o Evangelho por Emmanuel, esclarecendo o Evangelho de Marcos. E lá na Chico Xavier eu comprei esclarecendo o Evangelho de Mateus. Comprei as 2 obras. São 7 volumes. Cantinho, vou comprando paulatinamente. Porque eu adoro o livro e a gente vai sendo impulsionado a estudar mais e mais. Então aqui na última palavra de Jesus, que Emmanuel nos traz da obra: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Olha só. Porque às vezes naquela época era comum a pessoa usar uma túnica e uma capa, né? Na época de Jesus. Essas palavras de Jesus foi para nos impelir ao culto do desprendimento. Se te pedir a túnica, não, vou te dar a túnica e vou te dar a capa também. Desprendimento. E gentileza. Só que muitos, interpretando de uma maneira distorcida, aproveitaram para justificar a irresponsabilidade e a negligência. Isso faz-nos pensar o seguinte: na reencarnação que nós estamos agora, desprendimento. E eu fui analisar, porque olha como é que Deus trabalha quando a gente vai preparar um tema. No domingo eu fiz um culto no lar, com uma amiga que me pediu, nós fizemos junto o culto por telefone. Aliás, foi até uma videochamada. E ela abriu o Evangelho, saiu no capítulo, justamente no capítulo 25. Capítulo 25 não, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o tema justamente: se te bater na face direita, dê também outra face. E foi lá que Kardec coloca: se te pedirem a túnica, dê também a capa. Eu falei: mas peraí, mas como assim? Amai os vossos inimigos? Se bater na outra face, dê a outra? E aqui agora vem aqui: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Jesus falando ao desprendimento e a gentileza. Por que está no amar os vossos inimigos? Sabe por quê, gente? Olha só que interessante que é o Evangelho, à luz da doutrina. Nós sempre podemos dar mais. Sempre. Sempre podemos dar mais. Se te pedir a túnica, dê também a capa.
Se te pedir para andar 1000 passos, ande 2000, não é? Aí eu fui lembrar que essa semana eu vi na rede social uma briga de trânsito. E ia ter morte naquela briga de trânsito. Uma das pessoas estava totalmente desequilibrada, nervosa, alterada, totalmente agressiva, pronta para um duelo, uma briga, ou quiçá, não sei, usar o tipo de arma. Quando a outra parte foi até ela e a outra pessoa já armando para brigar. Aí essa pessoa que chegou falou, não, meu amigo, vem cá, me dá um abraço, você me desculpa, me perdoa, vamos ficar na boa, não compensa não. Fiquei pensando olhando aquele vídeo, falei, gente, é isso. Por isso tá, não há mais vossos inimigos. Se te pedir a túnica, dê a capa. Vale a pena o desprendimento do seu ego. É difícil, mas essa é a mensagem. Aí Jesus nos dá aqui, desprendimento e gentileza. E a gente sempre pode dar mais. A gente sempre pode dar mais. Em todas as circunstâncias. E finalizando, não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, diz Emmanuel, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. Veio de lá para cá sendo deturpada. Tanto é que a gente viu, na época das cruzadas, vamos matar em nome de Jesus. Total deturpação. Por quê? Interesse de grupos, circunstâncias, administração e pessoas. Agora, Emmanuel coloca aqui para nós. Para a gente ter noção de onde nós fomos situados, aceitamos e estamos aqui hoje. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Não é o que está no capítulo 6, Cristo Consolador? Se me amardes, pedirei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador e ficarás convosco eternamente. Essa doutrina espírita, esse espiritismo, que veio nos fazer lembrar aquilo que nós esquecemos e nos ensinar tantas outras coisas que precisamos aprender. É onde nós estamos, meus irmãos. Por isso, me perdoem, me permitam ao mesmo tempo falar. Quando um convite singelo vos chegar ao coração, pense que são as palavras de Jesus irradiando dentro de você, para que você possa, numa significação tão humilde, simples, inicial, estar também com Ele. Encoraje-se. Não se envergonhe. Estamos todos juntos. Eu tenho falado tanto em casa espírita. O movimento espírita tem que movimentar. Não podemos aquietar. Não podemos nos envergonhar. Não podemos abaixar. Tem vindo muitos chamados do alto para todos nós. Muito mais do que a gente imagina. É preciso arregaçar a mão, é comigo mesmo, sou eu. Eu estou sendo chamado. O chamado é para mim. E eu vou fazer o que eu dou conta. Porque a gente esquece uma coisa. Nós estamos muito mais alicerçados pela espiritualidade do que a gente imagina. Há um suporte espiritual, há uma torcida por você. Vem aqui na frente fazer a prece. Não enterre esse talento, venha. Encare coragem, venha. Porque não imaginamos. Aqueles discípulos que foram chamados por Jesus, se não tivesse tido a coragem, o desprendimento, para largar tudo para seguir o Mestre, nós não estaríamos aqui hoje. Com esse movimento.
Pensemos nisso, porque as palavras de Jesus, elas continuarão até a eternidade, tocando os corações. Eu não sei dessas aqui qual que tocou qual coração, mas cada um sabe. Se foi olhar as aves do céu, se te pedir a túnica, dê a capa, não sei. O que eu sei é que Jesus está aqui, administrando todo esse ordem, para que nós possamos cada vez dar um passo a mais na nossa evolução. Assim, muito obrigado pela oportunidade e obrigado pelas vibrações de todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Assim seja.